Salve, salve família! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas simplesmente do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu vou pedir a ajuda de toda a nação. Nos ajudem a bater a meta dos 800 likes no vídeo de hoje. E se você for novo por aqui, se inscreva no nosso canal. É muito importante mesmo, mostra para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses. Até porque o nosso canal só tem espaço para cruzeirense. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte, Nação Celeste. A primeira informação do nosso vídeo foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia, de que o Cruzeiro teve um nome cogitado nos bastidores recentemente. Eu estou falando do zagueiro Dankler, jogador de 30 anos de idade, que foi revelado pelo Vitória, tem passagem pela Europa e que recentemente estava na Arábia Saudita. É um jogador já mais rodado, tem 30 anos de idade e com isso, ele teria sido oferecido ao Cruzeiro, que não deu uma resposta ainda para o jogador. Pode pintar na Toca da Raposa? Pode pintar na Toca da Raposa, mas ainda não sabemos se ele vai vir ou não. Agora vou te falar, chega a doer o coração ver o Cruzeiro liberar o zagueiro Paulo de graça e ter um nome como esse cogitado na Toca da Raposa. Eu espero realmente que a nossa diretoria não vá atrás dessa contratação. E uma coisa que é coincidência é que essa informação saiu no mesmo dia da informação de que o Atlético Goianiense teria recebido uma proposta para vender o zagueiro Lucas Oliveira. O Samuel Venâncio conversou com o presidente do Atlético Goianiense, que falou que as conversas com o Cruzeiro estão muito positivas. Ou seja, calma nação, Oliveira deve continuar conosco pelo menos até o final da temporada. Mas as informações que estão sendo faladas pela Rádio Itatiaia, pelo Samuel Venâncio, pelo pessoal do Globoesporte.com, é de que há uma proposta dos Estados Unidos para adquirir 50% do jogador. Ou seja, é uma proposta que praticamente obriga o Cruzeiro a adquirir em definitivo o zagueiro Lucas Oliveira neste momento. A opção de compra pode ser exercida no final da temporada, mas se tiver uma proposta, o Cruzeiro tem a opção de exercer a opção de compra do jogador e assim ficar com ele em definitivo. E segundo o presidente do Atlético Goianiense, estas conversas, estas negociações estão sendo muito bem dialogadas entre as partes. Ou seja, ele está confiante de que o Cruzeiro vai adquirir o zagueiro Lucas Oliveira. Ou seja, o Cruzeiro vai ter que tirar, o coelho da cartola. Vai ter que tirar o dinheiro do bolso e contratar o Lucas Oliveira. A opção de compra do Cruzeiro é de 70%. Ainda não sabemos os valores que o Cruzeiro teria que desembolsar para ficar em definitivo com o Oliveira. Mas pelo otimismo do presidente do Atlético Goianiense, não deve ser um valor tão absurdo assim. Se eu for dar um chute, deve ser na casa dos 2, 3 milhões de reais para ficar com o Oliveira. Fazendo assim, o Cruzeiro tem que tirar o dinheiro do bolso. E a coincidência que eu falo é de que este zagueiro teria sido oferecido no mesmo dia que apareceu a informação de que o Lucas Oliveira pode sair do Cruzeiro. E quando eu dou uma analisada nos números do Dankler, eu vou falar para vocês, se na base do Cruzeiro não tiver um cara com potencial maior do que ele, pode fechar a base, sinceramente. Cruzeiro liberar de graça o Paulo para ficar com o Dankler de 30 anos de idade é brincadeira, pode fechar a Toca da Raposa. Se não dá oportunidade para o Pedrão e também para o Everton, fecha a porta da Toca da Raposa, porque é sacanagem. Olha só, o jogador foi revelado nas categorias de base do do Vitória. Ele passou pelo Botafogo, pelo Joinville, passou pelo Estoril de Portugal, passou pelo Leeds, lá da França, passou pelo Vissel Kobe do Japão e a última equipe dele era o Al-Ahly da Arábia Saudita, onde na última temporada ele fez 25 jogos e 1 gol. Lá pelo futebol japonês, na primeira temporada dele ele fez 33 jogos, na segunda ele fez 22 jogos, 3 gols e 1 assistência. É um jogador bem rodado, é um jogador que poderia agregar. Se o Oliveira saísse, sim, poderia agregar, mas eu prefiro 1000 vezes dar uma oportunidade por um cara que está na base, um cara novo, um cara que precisa deste momento. E com o Cruzeiro, com o Lucas Oliveira, Eduardo Brock, com o Zé Ivaldo, com o próprio Luiz Felipe que chegou agora, o Wagner Leonardo, eu não vejo como este zagueiro poderia agregar conosco, a não ser se o Lucas Oliveira não continuasse conosco. Mas as informações que chegam é de que ele deve ficar. Foi oferecido? Foi. Vai ficar no Cruzeiro? Isso só o tempo nos dirá. Vai vir para o Cruzeiro? Só o tempo nos dirá. Mas eu particularmente não gostaria desta contratação. Pergunto a vocês aí de casa, gostariam ou não que este zagueiro viesse para a Toca da Raposa em caso de saída do Lucas Oliveira?
Reformulação nas categorias de base do Cruzeiro continua a todo vapor. No início da temporada nós tivemos diversas dispensas e a informação que chega agora é de que o Cruzeiro não vai renovar o contrato de alguns atletas. Eu vi um absurdo geral da Nação Celeste na internet reclamando, mas se você for olhar ali, dos 4 jogadores que estão sendo dispensados, 3 não estão sendo tão utilizados assim pelas nossas categorias de base. E 2, o Cruzeiro teria que desembolsar um dinheiro para adquiri-los em definitivo. Olha só. O Cruzeiro segue fazendo mudanças em vários departamentos do seu futebol e dá sequência à sua reformulação que vem acontecendo com a chegada e a liberação de alguns jogadores devem acontecer neste semestre. Olha só, depois de emprestar Vitor Leque ao Juventude, de liberar o zagueiro Paulo e também o volante Adriano ao futebol português, os próximos jogadores que devem deixar a Toca da Raposa é o lateral direito / volante Riquelme, que ele atua em 2 posições, ele já chegou até mesmo a ser relacionado na temporada passada pelo treinador Vanderlei Luxemburgo, né? Teve essa oportunidade de estar com o time principal do Cruzeiro. O outro é o volante Mitkov, que no início do ano era tratado como queridinho do nosso treinador, recebeu oportunidade, voltou para a base e chegou até mesmo a perder espaço nas categorias de base também. O meio-campista Vitinho, aquele que estava no Palmeiras na temporada passada, estava valorizado por lá. A gente até esperava que o Vitinho fosse ser titular absoluto do Cruzeiro, mas isso nem sempre acontece. Ele vem revezando, mas ele passa mais tempo como titular do que no banco de reservas. E o outro é o atacante Alex Matos, que se destacou na Copa São Paulo, teve oportunidade, é um garoto interessante de Montes Claros, Minas Gerais, então é um nome que eu ficaria de olho. Mas quando você vai dar uma olhada, destes 4, 2 jogadores não pertencem ao Cruzeiro. Por exemplo, o Mitkov estava emprestado pelo Audax até janeiro do ano que vem e o Cruzeiro tinha a preferência de comprar 70% dos direitos econômicos do jogador por R$700 mil. Só lembrando a vocês que o Cruzeiro não está mandando os caras embora, só avisou que não vai renovar o contrato quando a temporada acabar. Ou seja, em dezembro eles vão procurar outras equipes, mas eles continuam conosco até o final da temporada. Pelo menos é essa informação que está sendo falada nos bastidores em primeiro momento. O Vitinho, essa sem dúvidas alguma é minha maior surpresa, não esperava, né, que o Vitinho saísse, até porque o Palmeiras na temporada passada chegou a colocar o Vitinho para treinar com um profissional, um jogador que se destacava. O Palmeiras queria adquiri-lo em definitivo, mas não queria pagar o valor que o Cruzeiro estava pedindo no contrato. A negociação não foi para frente e o Vitinho voltou para o Cruzeiro. Agora, liberá-lo desta maneira é praticamente falar que o Cruzeiro jogou dinheiro fora porque não aceitou os valores baixos propostos pelo Palmeiras na temporada passada. Nós teremos que aguardar uma explicação do Cruzeiro. Eu já falei para vocês e volto a repetir. Normalmente, quando um time tem jogadores da base que está saindo agora, subindo para o profissional, o que eles fazem? Palmeiras, Flamengo, Santos, o que eles fazem? Eles dão oportunidade para o jogador ou empresta para outras equipes para dar uma rodagem, para observar como eles vão se sair atuando pelo time principal de outra equipe. Já no Cruzeiro, o que tem acontecido? O Cruzeiro libera o cara, fica com a porcentagem dos direitos econômicos e torce para que no futuro eles tragam para o Cruzeiro um retorno financeiro. Uma atitude que não me agrada. Quando eu vi o Adriano saindo, o cara que estava sendo utilizado, quando eu vi o Paulo com um tremendo potencial sendo liberado daquela maneira, chega a dar uma machucada no coração, porque a gente acompanha os garotos por anos e anos, né, torcendo para que eles tenham a oportunidade, e na hora que chega a oportunidade dele ser emprestado, dele jogar pelo principal, o Cruzeiro vai lá e simplesmente rescinde o contrato e mantém uma porcentagem dos direitos econômicos. Esses 4 jogadores devem sim estar de saída e a gente espera, a gente aguarda um comunicado por parte do Cruzeiro para fazer uma explicação do porquê não continuar pelo menos com o Vitinho. O Mitkov, por exemplo, eu entendo, não está sendo titular na base, teria que arcar com R$700 mil. Mas o Vitinho ainda não bate na minha cabeça porque o Cruzeiro não continuou com ele. Vamos aguardar e esperar para saber mais detalhes até o pronunciamento do Cruzeiro. Outra notícia muito boa que recebemos nesta terça-feira é de que o atacante Rafael Silva e também o volante William Oliveira, que estão fazendo uma tremenda falta para o Cruzeiro, voltaram, né, naquela parte de transição para os gramados. Quando eu trouxe na semana passada para vocês a conversa com o Rafa Silva, ele já tinha falado comigo que voltaria contra a Tombense. Rafael Silva é um jogador de extrema importância, tá pecando na parte física, mas não dá para negar. Na parte técnica, ele sobra no Cruzeiro. Na minha opinião, é o melhor atacante na parte técnica, ele é o melhor atacante que nós temos no elenco. E o outro, o William Oliveira, titular absoluto, perdeu aí alguns jogos por uma lesão e tá fazendo muita falta. Espero realmente
que o William Oliveira venha e pegue a posição do Pablo Siles, que está tendo oportunidade com o treinador Paulo Pezzolano. Desejo uma boa recuperação e quem sabe eles já estão à disposição do nosso treinador para a partida deste final de semana.